Existe uma situação na leitura de fluxo que é também uma operação que a gente pode ou não fazer, ela é uma operação muito mais difícil de ser feita, você tem que ser muito mais criterioso na análise e ela leva tempo para você entender a dinâmica da operação e pegar o timing da operação. Mais uma vez que você entende isso, ela é muito efetiva, muito eficiente, tem uma taxa de acerto muito alta, ela paga muito bem, tá? Que é a operação que a gente chama de momentum. Momentum, não de momento, de tempo, mas momentum na física quer dizer a aceleração. O que acontece? Normalmente, em alguns momentos de mercado, existe uma escora muito grande no preço, travando o preço por algum motivo. E aí o mercado vai lá, a escora negocia, toma um front run e tal, mas vamos supor que tem uma escora aqui na compra e o vendedor quer muito esse preço, ele quer muito esse mercado, ele quer muito que o mercado caia, tá? O que ele vai fazer? Existe uma sequência de eventos que ele promove para limpar essa posição e fazer o preço acelerar para ele ganhar esse spread de preço. Isso é uma operação muito institucional, feita muito institucionalmente, tá? E muito pouco falada, inclusive, no meio de varejo, mas que na maioria das vezes você consegue pegar. Algumas vezes não dá, é muito rápido, ou às vezes não aparece tanto, mas na maioria das vezes dá para pegar. O que são esses eventos? Existe uma escora de preço, eu vou mostrar ele no gráfico para vocês. Essa escora, quando o mercado vai chegando próximo dessa escora, algum player maior empurra o mercado em cima da escora. O que significa isso? Ele força o mercado, ele agride mais forte para cima da escora, para aquela escora ser consumida. Então ele entra no mercado agredindo, consome aquela escora, ou aquela escora é cancelada porque assusta o comprador, ele cancela. E se ele cancela, é como se ele tirasse a tampa de um bueiro, você cai de uma vez, tá? Ou ele consome tudo e estopa, de um ponto de vista da gente ver um stop institucional acontecendo, ou seja, um stop muito grande. Então, estou aqui na compra, então estou aqui com uma escora na compra, provavelmente alguém veio comprando esse mercado há muito tempo atrás, ou seja, ele veio se posicionando e o stop dele está no fundo do mercado aqui, por exemplo. E quando ele entra nessa posição que ele toma a defesa, aí os stops são acionados, os stops são ordens, são agressões normalmente a mercado, tá? Então esses stops são acionados. Com o acionamento desses stops, muita gente reconhece isso também, dá um front runner no mercado, ou seja, vende mais pesando a posição. Os robôs são direcionados a mudar os seus spreads que eles trabalham, os robôs de alta frequência, ou seja, eles transferem uma negociação daqui de cima para aqui para baixo, e isso tudo puxa o mercado para outro nível de preço com aceleração, ou seja, chama fluxo, que a gente chama. E essa operação a gente chama de momentum, que é uma operação de aceleração. Então o player entra agredindo, e quando o mercado desloca uma certa proporção de preço, que não é muito grande, ele já começa a soltar a posição passivo. Então ele entra agredindo, sai passivo. É isso que a gente faz também. A gente entra agredindo no momento que a gente reconhece que ele perdeu a posição, ou cancelou, ou estopou, pega uma proporção aqui do mesmo tanto que ele pega e a gente sai do mercado junto com ele também. Isso aí é um scalping, tá? É uma operação de scalping que a gente faz, que apesar de muito vencedora, ela precisa de muito treino para você identificar essa posição. Eu vou mostrar ela para vocês no mercado aqui e vou inclusive colocar uma ordem para vocês verem, tá? Então aqui, ó, a gente tem uma situação muito comum que é o mercado negociou muito forte essa região de preços, onde eu tenho uma região de absorção aqui, tá? Botou provavelmente uma defesa no limite, então quem comprou, comprou. Então quem comprou mercado, comprou mercado, comprou mercado, comprou, 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 comprou. Tá muito carregado na posição. Então se esse mercado vier realmente perder a região, o comprador aqui vai ter que estopar muito grande. Porque ele gastou muito dinheiro até agora segurando a posição, tá? E aí, ele botou inclusive essa defesa aqui, ele que eu falo, o homem composto, né, pessoal? Vocês já entenderam. O homem composto bota essa escora de preço aqui, essa defesa, ela tá aqui marcada pra gente no 89, ó. Vocês podem ver no DOM também, tá? E à medida que isso aqui for consumido ou for cancelado, a gente vai ver ordens passando aqui também, agredindo essa região de preços, limpando essa região de preços, e à medida que o comprador não consegue segurar a posição mais, o preço acelera aqui para baixo. Tá, no dólar, a gente busca mais ou menos entre 3 e 3,5 pontos nas operações de momento, e no índice entre 100 e 120 pontos nas operações de índice. Por que essa proporção?
porque essa é mais ou menos a proporção que os players fazem. Eles agridem o mercado na entrada e começam a soltar a posição passiva depois dessa diferença, depois dessa variação de preço, tá? Então vamos lá ver que a gente vai, eu vou soltar o mercado para vocês verem o mercado limpando a posição, beleza? Eu vou me preparar para entrar na posição também. Então quero que vocês reconheçam que o mercado vai travar, ele vai deixar negociar, e como ele deixa negociar, num primeiro momento, o que você tem é um front running da posição, tá? Essa velocidade que tá, pessoal, é a velocidade real de mercado, tá? Eu vou deixar ela na velocidade real para vocês entenderem que dá tempo de pegar a posição, tá bom? Então, ó, a primeira vez que ele ataca a posição, dá uma olhada aqui, a posição está no 8,9, ó. Ainda não negociou 8,9, negociou aqui bastante agora, passou bastante agredindo 8,9, já negociou 8,9,5, né? Negociando a posição. A posição grande está no 8,9, não foi no 8,9 ainda. A gente tem que ver o mercado negociar em cima do 8,9, tá? Então ainda não, ó. Ainda nada. Vocês podem ver que o mercado não negociou 8,9. Agora começou a negociar, ó. Então o mercado agora entrou no 8,9 aqui, ó, limpou 500 ordens, negociou 735 ordens no 8,9, tá? Mais um pouquinho delas aqui, ou seja, praticamente 800 ordens no 8,9 aqui, 800 ofertas de compra no 8,9, já limpou bem a posição. Agora o que eu quero ver, será que ele vai completar essa posição de volta? Será que a posição vai voltar para o 8,9 ou não? Então agora que o mercado deixou consumir, que o mercado enxerga que tem gente ali, o comprador está querendo defender, provavelmente o mercado tome um front running e volte para testar se o vendedor estiver falando sério. Ó o mercado tomando front running aí, ó. Olha como é que entra agressões do 8,9, 8,9,5 para cima, ó, tá? Foi lá de novo no 8,9, negociou. Mais uma vez. O mercado toma um front running, que a posição está sendo mantida. A posição não cresceu muito, ela não foi recolocada, tá? Pode ser que ela seja remontada agora, mas olha como é que é a força do front running, os caras entram na posição anteriormente ali, né? Antecipando o mercado na iminência da defesa. O vendedor volta a falar forte, ele quer a posição, e aí ele leva o mercado para testar. Você não precisa se antecipar nada, é só você esperar o mercado fazer exatamente esses eventos que eu disse para você que ele vai fazer, tá? Ou ele limpa a posição, ele cancela a posição inteira no 8,9, ou ele vai tomar um stop maior aí, e o stop de quem está comprado é venda. Então passa uma agressão muito fora do comum lá no Times and Trades, vendido no mesmo nível de preço, que é um stop institucional. Está consumindo a posição no 8,9, ó. Ele está lá dentro do 8,9 de novo. Só que está consumindo aos poucos, tá vendo? E a posição não está sendo remontada. Olha lá. Continua consumindo. Continua consumindo. E o comprador continua tentando segurar o mercado, ó. O comprador aumenta um pouquinho a posição, o mercado ganha o front running de novo. Agora, com o aumento de posição, as chances de front running são maiores, porque os players de mercado começam a enxergar um comprador realmente ou temeroso de perder a posição, porque já gastou muito dinheiro e agora tem que segurar, ou firme por algum motivo na compra ali na posição, tá? É uma região de absorção, final de uma região de absorção ali, provavelmente existe uma chance de ter um stop muito grande, uma região de stops muito grande na posição, pelo próprio caráter de mercado, contexto de mercado. Olha como é que o mercado toma o front run agora, aumentou demais a posição, remontou a posição praticamente, e agora o mercado começa a enxergar a posição muito mais nítida, né? Então, se realmente alguém for perder a posição ali, o mercado vai acelerar demais, pessoal. Por quê? Porque montou a posição de novo, e agora a posição foi lá para o 1.000, voltou para o 2.000. O vendedor vai forçar a posição de novo. Vamos olhar no Times and Trades, olha, ele começa a dar aquele empurrão para cima do mercado que a gente vê, tá?
É só você olhar pela média de lotes que ele empurra, ele aumenta a média de lotes que ele trabalha ali por nível de preço, né, que ele agride. E o preço tem que ir negociar lá no 8,9, tá? Vamos lá. Eu vou deixar o mercado rodar em tempo real para vocês verem que isso aí é possível de ser lido e visto. Tá bom, pessoal? Tenham paciência aí, demora mais um pouquinho, mas é muito importante que a gente veja, porque isso, inclusive, vai acontecer na sala de maneira relativamente frequente, tá? Nas salas ao vivo, onde a gente opera ao vivo lá com o pessoal, mostrando a tela e tudo mais. Tá bom? E falando para vocês, ó, aqui é compra, aqui é venda e tudo mais, né? Ó, skin the game aí, pele em jogo, de verdade, como o mercado tem que ser. Então, a posição continua aumentada, não foi de novo lá no 8,9 no nível de preço. Agora vamos ver se ele vai lá para testar o mercado mais uma vez. Está muito próximo lá. Vamos ver se ele dá, se tem um vendedor para forçar o mercado a invadir. Eu pausei aqui, pessoal. Olha como é que a ordem foi negociada aqui, ó. 2.000. Olha aqui, ó. 2.000. Tá vendo? Em cima do 8,9. Isso aqui é um stop institucional. Tá? Ou seja, provavelmente quem estava ali já estopou e agora esse mercado começa a acelerar. O que a gente faz? Quando eu reconheço isso aqui, eu já dou uma ordem de venda para entrar junto e já puxo o mercado 3 pontos, 3,5 pontos para liquidar a posição. Lembra que é uma operação de scalping, tá? Que é uma operação rápida, onde o ideal, a ideia é realmente pegar uma operação rápida, saindo rápido também. Beleza? Então eu vou soltar a operação para vocês verem como é que essa operação, como é que esse mercado acelera de uma vez, tá? Porque agora passa a acontecer todos aqueles eventos que a gente falou. Chamada de liquidez, front run, acionamento de stops de todo mundo, o deslocamento dos robôs de alta frequência e tudo mais. Presta atenção como é que o mercado vai acelerar. Ó. Olha, viram aí? Como é que o mercado explode a posição? E aí ele explode a posição e já começa a voltar soltando passivo. E aí o mercado dá aquela respirada depois da pressão de preço. E aí, daí para frente é outra história, começa a leitura toda de novo, tá? Mas essa é o que a gente chama de operação de momentum, ou operação de aceleração de mercado. Observação, tem que cumprir todo esse passo a passo para valer a operação, tá? Senão você não pode entrar. Se você não enxerga isso aí, por mais que o preço acelera, por mais que o preço vá, por mais que o preço ganhe momento, você não pode entrar. Respeite a sua estratégia, respeite o plano de trade e respeite os padrões que aquilo tem para acontecer. Se você vê, você entra. Se você não vê, você simplesmente não faz nada.